Senhor. Obrigado, Pai. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aproveita desse ambiente, querido. Aproveita desse ambiente. Se renda totalmente ao Senhor. Aleluia. Nós nos rendemos, Senhor, porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de nossas vidas, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai, porque nós dependemos de Ti, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Teu amor? O que seria de nós se não fosse a Tua graça nos alcançando, Pai? A Tua palavra diz, Senhor, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos pecaram e destituídos foram da Tua glória. Mas Deus, demonstrando o Seu amor, enviou o Seu único Filho para morrer numa cruz, para nos proporcionar um ambiente como esse. E hoje somos livres para Te adorar. Hoje somos livres para viver uma vida plena em Ti, Senhor. Hoje somos livres, Pai, do pecado, livres da maldição, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu, Senhor. Nós não merecíamos, mas a Tua graça nos alcançou. E hoje nós podemos desfrutar. Hoje nós podemos, ó Pai, em nome de Jesus, nós podemos alcançar tudo aquilo que foi conquistado pelo Senhor. Toda maldição que outrora tínhamos, hoje nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Aleluia. E nós somos gratos por isso, Senhor. Nós compreendemos isso nessa manhã, Senhor. E nós Te damos honra por isso, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Aleluia. Você se alegra nessa manhã por estar num ambiente como esse, por experimentar desse poder que está disponível para nós por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia fala que todo aquele que nasceu de novo, queridos, o Espírito agora mora dentro dele. Não há mais a dependência de representações como era no Antigo Testamento, na Velha Aliança. As pessoas ficavam à mercê da boa vontade de alguém para representá-las diante do Senhor. Era um necessário sacrifício, derramamento de sangue. Precisavam fazer várias coisas para que as pessoas se aproximassem de Deus por intermédio de outros. Agora não, você nasceu de novo. Você tem a vida de Deus em você. Você tem o Espírito Santo reinando dentro de você. E não há mais o porquê viver uma vida medíocre, uma vida abaixo da média, porque o Senhor nos dá o melhor e Ele nos oferece o melhor. E dentro dessa consciência, queridos, com essa consciência nós vamos avançando de glória em glória. Nós vamos melhorando a cada dia. Por isso você não vai ver nós do Ministério Verbo da Vida clamando, murmurando, reclamando da vida. O que nós vamos fazer é o que nós cantamos aqui, só vai melhorar. Só melhora. Como o pastor Bruno falou, o mundo está um caos. O mundo está cheio de coisas falando que vai dar ruim. Aprendeu fulano, prendeu ciclano, agora a esquerda vai predominar, agora vai ficar pior. Não, nós não estamos nesse sistema, nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós temos vida plena nele, vida plena e abundante. Não importa o sistema. Se você se prender a isso, você se frustra, você briga com os outros, você fica chateado. Mas nós não, queridos, nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Pode se sentar. Obrigado, banda. Deus é bom. Aleluia. Oh, como eu me alegro, irmãos, de estar com vocês num momento como esse.
Eu me alegro porque todo o sacrifício que você pode pensar que fez por estar aqui, num pleno domingo, levantar cedo, para uns que ficaram até tarde ontem aí, procurando ir ver a Praça da Liberdade, quem sabe, chegou em casa 2 horas da manhã, tudo certo, não tem problema quanto a isso, mas estão aqui, amém? Alguns estão aqui. E estar nesses ambientes, irmão, vai te proporcionar um crescimento, um avanço que você não imagina. Porque fato é, irmãos, que nós vivemos num mundo que está predominado pelo mal. O governo desse mundo no qual nós estamos inseridos não é porque Deus quer que seja assim. Por muito tempo eu ficava pensando, mas como que Deus é bom? Não sei se alguém já se fez essa pergunta algum dia. Eu já fiz e eu já fui questionado a respeito disso. Mas se Deus é bom, conhece todas as coisas, por que o mundo está um caos? Por que crianças morrem de câncer? Por que avião cai? Por que gente boa morre? Você já parou para pensar sobre isso? Ou já ouviu algum questionamento nesse sentido? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é bom. Amém? Quando você olha para Gênesis, você vai vendo Deus trazendo um relato das coisas que foram criadas ali pelo Senhor, o autor vai trazendo, e tudo foi muito bom. Quando Deus cria o homem, o Senhor ainda coloca um adjetivo a mais, né? É muito bom ter criado o homem. Então, agora o homem pecou, o homem decidiu andar fora dos caminhos, Adão pecou, condenou toda uma humanidade, mas o Senhor se encarregou pela graça, pelo amor a nós, de nos escolher. Ele envia o seu próprio Filho, para que agora esse Senhor, né, esse Cristo, ele pudesse morrer naquela cruz, para nos proporcionar, para nos reconectar com o Senhor, para trazer novamente o projeto inicial, que era ter relacionamento com a humanidade. Mas o fato de Adão ter pecado, saído do jardim do Éden, em tudo que Deus havia dado para ele governar, agora, Adão entrega de bandeja para o diabo. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. É nesse sentido, porque quem está governando esse sistema é o diabo, queridos. E cabe a nós que temos essa consciência, que fomos alcançados, que nascemos de novo, e podemos usufruir de uma vida plena, agora não apenas viver essa realidade, mas transportar essa realidade para outros. Esse é o propósito da igreja. A igreja, ela não nasce de novo, ela não encontra essa nova vida para ficar em si mesma, mas ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu fui impactado esses dias ouvindo essa palavra. Eu não quero me prender muito ao que eu vou falar aqui. Se o Senhor quiser fluir, eu estou livre para isso, mas o tema dessa mensagem é a importância de um legado. Qual é o legado que nós temos construído para deixar aqui para outras pessoas? E a pergunta, o que é legado? Legado é o que alguém deixa para as próximas gerações, valores, ações, memórias, impacto. Não apenas riquezas e títulos, mas sobre quem somos e como vivemos. Ou seja, resumindo, é a influência que alguém exerce, que alguém deixa após a sua partida. Então, construir um legado, deixar um legado para alguém. Eu vim de carona hoje com a Solange e nós estávamos conversando com isso. A minha turma vieram mais cedo, estavam aqui tocando, me abandonaram hoje, vou ficar sozinho à noite tocando aqui, a turma veio de manhã, está tudo certo. Mas, enfim, queridos, e nós estávamos conversando sobre isso, profissionalmente falando. Eu vivi uma experiência em 2014, no meu trabalho. Eu passei num concurso interno, fui promovido e fui trabalhar numa cidade no sul de Minas. Aí eu trabalhei nessa cidade por 2 anos e 3 meses. E lá eu era a principal autoridade daquele local. E muita responsabilidade a gente tinha ali naquele lugar, comandando uma cidade inteira, de quase 4.000 pessoas, uma cidade pequena, mas é uma responsabilidade. E a gente estava falando sobre experiências, trabalhar com pessoas, lidar com gente.
E glória a Deus pelo tempo que eu vivi lá, mas o quanto eu pude, com o trabalho que eu exercia, influenciar positivamente a vida de pessoas. Porque, irmãos, quando nós temos a consciência de quem nós somos em Deus, não importa a sua profissão. Não importa o que você faz, a influência que você exerce, ela precisa carregar consigo a imagem de Deus, a presença de Deus onde você vai. E ali eu pude colocar os princípios cristãos que eu sempre tive em prática, em benefício ao meu trabalho. A gente teve resistências inicialmente, teve, mas o Senhor deu graça e conseguimos concluir com êxito aquela temporada que fiquei lá. E voltei de lá, irmãos, em 2016, e até hoje, quase 10 anos depois, as pessoas me ligam, me chamam, fazem festa, me chamam. Em janeiro agora eu estou de férias, eu vou lá, vou rever os amigos. Isso, irmãos, é deixar um legado. É você exercer uma influência sobre pessoas, sobre um lugar, sobre uma situação, e você deixar algo. Alguns deixam de forma negativa, e eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas, capítulo 21. Primeiramente, nós vamos ver o versículo 1. Nós não nascemos de novo para ter uma vida transformada, para ficar só para nós. Há um propósito nisso. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz assim: depois que Josafá descansou com seus pais, foi sepultado com ele na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Vai para o versículo 20. E era de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e morreu sem deixar saudades. E foi sepultado na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Irmãos, olha que interessante o que a Bíblia está nos dizendo. Ela fala de um rei que governou durante 8 anos, e enfatiza que essa pessoa, ela não deixou saudades. Misericórdia. Já pensou lá na lápide dessa pessoa, escrito assim, não deixou saudades? Que terrível, irmãos. E por que a Bíblia vai trazer esse exemplo para nós? E eu estava estudando sobre isso, e eu fui ler o capítulo 20, eu já preguei aqui sobre o capítulo 20, sobre a vitória do rei Josafá, perante outros reis que se levantaram contra a nação de Israel. E quem que foi o rei Josafá, o pai desse homem? O rei Josafá foi um homem que inicialmente começou desvirtuando, recebendo conselhos errados, mas no meio do caminho ele consertou, ele fez o que era correto diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele traz ali uma experiência no capítulo 20, quando ele começa a enfrentar aquela situação de perigo, onde outros reinados que conheciam a nação de Israel, o Deus de Israel, a fama do Deus de Israel, ela perpetuava por aqueles locais, e as pessoas tinham receio, tinham medo. Então, fizeram lá uma coalizão, juntaram outros reinados para ir contra a nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá, ele meio que com medo, meio perdido, sem saber o que fazer, ele pega então e ele convoca a igreja. E ele diz que eles iam se manter voltado os olhos para o Senhor. Ou seja, independente da situação que se apresenta, da dificuldade, eu vou focar no que o Senhor tem para mim. E por ele ter se mantido, postando seus olhos, olhando fixamente para o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou ali recurso, e eles não precisaram de pelejar contra aqueles inimigos, eles só observaram, obedeceram o direcionamento que Deus havia dado, e o exército inimigo foi desbaratado. A Bíblia vai dizer que eles tiveram uma grande vitória. Aí minha pergunta é, onde estava esse rei, que agora é o filho que está reinando no lugar? Jeorão, ele era o primogênito, ele era o filho mais velho. Concorda comigo que se você é pai, e você está fazendo uma grande obra, o seu filho está ali, pelo menos vendo e observando, às vezes ele pode até não estar pegando junto, mas ele está vendo.
Os feitos da nação de Israel, os feitos dos deuses de Israel, eram conhecidos pelas pessoas. Mas aqui, Jeorão, a Bíblia vai dizer que ele reinou no lugar do seu pai. E algumas características que eu estava olhando sobre esse rei. Ele teve um período de reinado significativo. Concorda comigo que 8 anos na frente de uma nação é um período importante, significativo mesmo? Que dá para fazer muita coisa? A Bíblia não relata feitos notórios desse rei Jeorão durante 8 anos. Pelo contrário, que a Bíblia vai dizer é que ele era traiçoeiro. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, ele matou todos os seus irmãos, para não ter nenhuma oposição contra o reinado dele. Então, não tinha nada, ele era traiçoeiro. Ele não possuía nenhuma honra, tanto é que a Bíblia vai dizer, nós lemos aqui no versículo, que ele foi enterrado, não pôde ser enterrado junto com os outros reis. Por quê? Porque não havia honra sobre a vida dele. E a pergunta que eu faço para nós, irmãos, como tem sido a nossa influência? Como nós temos influenciado outras pessoas nos ambientes pelos quais nós passamos? Será que nós temos conseguido erguer a bandeira da fé? Falamos sobre fé aqui, ensinamos sobre fé, falamos da palavra da fé. E você que é o verbo de... nós temos um verbo, verbo da vida e de ser. Você não vai ver alguém nascido de novo da palavra da fé, pelo menos é o que se espera, murmurando da vida, reclamando da vida. Nós temos um palavreado que vai só melhorar. Então, as canções que nós cantamos refletem isso, o nosso comportamento também precisa refletir isso. As pessoas à nossa volta precisam ser influenciadas pelo poder de Deus que habita em nós. Então, nós não podemos, irmãos, ficar indo na direção das circunstâncias, nós temos que declarar para a circunstância aquilo que a palavra diz. Então, eu não posso com a minha boca proferir palavras que vão trazer prejuízo, que vão contra o que a palavra está falando. Porque se nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e lá no livro de João, capítulo 1, verso 12, versículo 11 fala que Jesus veio para os seus, porém os seus não o receberam. O versículo 12 vai dizer, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se eu sou filho, eu preciso então agora usufruir dos benefícios do meu Pai. Amém? E quem que é o nosso Pai, irmãos? É o dono do ouro e da prata. É o Todo-Poderoso. É o Deus dono da cura. É o dono da prosperidade. Então eu não posso, enquanto filho desse Deus, ficar falando que eu sou pobre, que eu sou necessitado, que eu sou um verme. Não podemos, irmãos. Eu não posso, como filho de um Deus que é o dono da cura, ficar murmurando que eu estou cheio de doença. Por mais que às vezes a doença tenta se manifestar, eu preciso declarar o que a palavra diz a respeito da doença. E o que a palavra diz a respeito da doença é: Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades, e agora eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Amém? Quanto mais eu falo, quanto mais eu repito o que a palavra diz, mais a minha vida ela vai se adequar a essa realidade. A Bíblia diz em Provérbios que como eu imagino a minha alma, assim ela será. Se eu me imagino enfermo, pobre, cego, nu, como diz, vai ser dessa forma. Agora, se eu me imagino próspero, abençoado, altamente favorecido, curado, é assim que vai ser, irmãos. Você precisa declarar isso. Ah, irmão, mas a circunstância não está me mostrando dessa forma. Olha a situação que eu estou. O mesmo esforço que você vai fazer para murmurar, você faz para glorificar a Deus. E ver as coisas se manifestando sobre a sua vida. E quando você menos esperar, irmãos, aquela circunstância já não existe mais. Porque o mal do cristão é achar que ele não vai passar por lutas e dificuldades. Se o próprio Jesus falou que nós passaríamos, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. O meu comportamento, ele precisa ser um comportamento com o que a palavra está dizendo a meu respeito, irmãos. Para eu deixar um legado, eu preciso mostrar principalmente para a minha família, o ambiente familiar começa ali, que eu sou alguém diferente.
Eu sou o sacerdote, eu sou o provedor, eu sou aquele que vai declarar a bênção. Ah, mas o meu filho não está entendendo nada. Ele vai participar disso. A Bíblia fala em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo depois de velho, ele jamais se desviará dele. Parece uma incoerência, porque você vê tanto filho, às vezes, desviado. Eu não vou aqui entrar e trazer condenação para ninguém, o propósito não é esse, mas eu creio no que a palavra diz. Se eu estou ensinando meu filho no caminho, ele vai continuar no caminho. Mas ensinar no caminho, queridos, a minha criança, o meu adolescente, o meu jovem, que está ali crescendo dentro da minha casa, vê eu sendo alguém que profere a palavra, alguém que trabalha conforme o que a palavra diz, alguém que tem caráter, alguém que ora, alguém que busca a Deus. Eu coloco essa semente na vida do meu filho e, consequentemente, ele vai repetir o meu comportamento. Agora, se eu estou aqui denegrindo a vida dos outros, fofocando, falando mal da vida de um, falando mal da vida de outro, o meu tempo disponível é só para ver Netflix, é para ver noticiário ruim. Você acha o que eu estou construindo? Qual legado eu estou deixando para o meu filho? Vocês entendem que é importante? Ontem, nesse evento que nós estávamos lá, eu fiquei muito feliz de ver um testemunho de um adolescente, deve ter uns 10, 12 anos. E ele foi relatar a respeito de a mãe dele, depois que teve ele, a mãe dele teve um problema lá, acho que no útero, e ela não poderia ter mais filhos. Todo o diagnóstico falava que ela não poderia ter mais filhos. Mas ele ainda criança, olha a importância de você levar o seu filho para esses ambientes. Ele ainda criança, 2 anos passados, foi para essa conferência junto com os pais. E lá, alguém, profeta do Senhor, que estava ministrando naquele momento, trouxe uma palavra de cura para aquela mulher. Ela se apossou daquela palavra e ontem ele estava testemunhando que o irmãozinho dele já está com 2 anos de idade. E ele com 10, 12 anos, não sei quantos anos que ele tem, mas parece que tem uns 10 anos, ele falando com a convicção, irmãos, e chorando pelo milagre que Deus havia feito na família dele. Olha que experiência que aquela criança vai levar para a sua vida. Você acha que um menino desse, vivendo essa realidade, ele vai desviar dos caminhos do Senhor, irmãos? Não vai. Por quê? Porque ele está caminhando junto com seus pais, dentro de uma realidade que ele está vendo o poder de Deus atuando. Então, quando as coisas do mundo vierem para tentar atraí-lo, ele diz, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Quando ele estiver na faculdade, que vier ali princípios errados para ele, ele não vai se desviar desse caminho, porque ele sabe o Deus que ele serve. Então nós, enquanto pais, precisamos ter essa responsabilidade de conduzir a nossa família da maneira correta. Fazer o esforço necessário. Muitas vezes você está cansado, está na correria e não se deixa levar pelo ativismo. Faça. Mesmo que às vezes você não está com muita vontade, mas faça. Porque você vai estar construindo algo em alguém, principalmente os nossos familiares. Quantas vezes eu não estava com vontade de ir em determinados eventos, cansado do trabalho, um tanto de coisa, estudo, mas eu tinha 2 adolescentes lá em casa que estavam copiando o meu comportamento. E eu me esforçava, mesmo às vezes morrendo de cansado. Aliás, morrendo de cansado, não posso falar essa palavra, né? Não estou morrendo de cansado. Mas, ou seja, muito cansado, mas eu me esforçava para ir, irmãos, porque eu queria ver os meus filhos crescendo. E hoje, para a glória de Deus, eu estou vendo, colhendo os frutos disso. Vocês veem aí. Então, irmãos, esse é o desejo do Senhor para nós. Então, a frase do Tony Cook está nesse livro que o pastor apresentou aqui, Qualificados. Fala assim, a verdadeira grandeza de um líder é medida pela influência que permanece dele depois que ele parte. Essa é a verdadeira influência. Vamos ver algumas instruções que o Senhor traz. Salmos capítulo 145, verso 4. Abre aí. Salmos capítulo 145, verso 4. Vai dizer assim, ó. Uma geração louvará as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos a outra geração. Repetindo, uma geração louvará as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos a outra geração.
Olha que importante. Então, eu vivo uma realidade em Cristo, a minha geração está passando por isso. Eu passo para a geração dos meus filhos, que daí a pouco vem os netos, e eles também vão passar. Os grandes feitos do Senhor precisam ser mostrados, falados para as futuras gerações. Por quê? Porque aí nós não vamos perder o fim da meada. Nós vamos dar continuidade a um processo que Deus começou. Porque o Evangelho ele não termina em mim, irmãos. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele andou sobre essa terra fazendo bem, curando pessoas, fazendo bem a todos, porque Deus era com Ele. Está escrito lá em Atos 10, capítulo 38. O Senhor, Ele foi trazendo instruções. Gênesis, capítulo 18, versículo 17 ao 19, diz assim: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e através dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o conheço, e ele há de instruir seus filhos e a sua casa após ele. Olha a responsabilidade de Abraão. Ele precisaria instruir os filhos e a casa após ele, para que guardem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo, para que o Senhor cumpra em Abraão tudo aquilo que ele prometeu. Então, irmãos, Deus tem promessas para nós. Por conta da fidelidade, obediência de Abraão, nós somos alcançados. Amém? O Senhor, o desejo do Senhor é continuar de geração após geração, trazendo seus benefícios. Agora, olha o perigo de negligenciar um legado, uma influência. Em Juízes, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: e toda aquela geração foi reunida a seus pais, e após ela levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia realizado em favor de Israel. Irmãos, o que é isso? O povo hebreu saiu do Egito, eles eram escravos no Egito, sim, e eles foram libertos daquela escravidão por meio de grandes e poderosos feitos do Senhor. Quando você lê ali os 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, você vai ver essa narrativa. Grandes milagres do Senhor fazia por intermédio de Moisés e depois por Josué. E aquela nação inteira que vivenciou aquela realidade, rumo à terra prometida. E aqui está dizendo que logo à frente, a outra geração já não mais conhecia o Senhor. A pergunta que eu faço é: o que deu errado? Onde estava o problema? Será que aquelas crianças, aqueles jovens, eles não ouviam falar de Deus? Será que eles também não visualizaram o poder de Deus agindo no meio deles? Porque então que uma geração morre e agora a outra geração não conhece ao Senhor? Tem algo de errado com isso. Irmãos, muitas vezes eu falar de algo, às vezes eu não vou conseguir convencer a outra pessoa. Se a minha vida ela não denota, ela não traz aquele comportamento com aquilo que eu estou falando. Agora, uma coisa é eu ouvir falar, outra coisa é eu presenciar, é eu participar, é eu praticar. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, vai falar sobre isso, quando o Senhor fala da parábola dos fundamentos, que aqueles que ouvem as palavras e as praticam será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, sopraram-se os ventos, transbordaram-se os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele vai dizer também: aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, eu irei compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as mesmas circunstâncias, e a Bíblia vai dizer que a casa caiu, literalmente a casa caiu, e grande foi a ruína, porque eram pessoas que ouviam a palavra, mas não praticavam a palavra.
E para que eu possa deixar um legado, irmãos, a primeira coisa que eu preciso ser é ser um exemplo. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, ele vai falar assim: se nós não ensinarmos as próximas gerações sobre o mover do Espírito, vamos perder o mover. Nós precisamos ensinar. E como que nós ensinamos? Fazendo, praticando, exercendo, sendo exemplo. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus vai falar ali sobre o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando uma grande multidão, ele está ali treinando os seus discípulos, e Jesus começa a lhe trazer várias instruções. Em um determinado momento ele fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais serve, senão ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, num local de destaque. Nós somos a luz, irmãos. O mundo está perdido, o mundo está em trevas. Lá no seu trabalho, você só ouve falar de destruição, de miséria. Outro dia eu trabalhei com um jovem. O meu motorista que trabalha comigo, ele passou mal, não foi trabalhar, e veio uma outra pessoa trabalhar comigo. E trabalhou comigo o turno inteiro. E eu já deixo o rádio ligado nas rádios 105 o tempo todo. Então, é ouvindo louvor o dia inteiro. Eu tenho essa possibilidade, no ambiente de trabalho, de estar ali ouvindo um louvor, uma palavra, toda hora acontece algo do tipo. Eu gosto da 105, não vou fazer propaganda aqui não, mas é porque tem pouquíssimas propagandas em relação a outras rádios. Melhor ainda se você colocar um pendrive lá e tocar só, mas enfim. E aí, ouvindo louvor, falando a palavra, deparando com situações, resolvendo problemas aqui, e o Senhor dando graça para nós, porque quando eu vou para um determinado chamado para responder algum problema, mediar algum conflito, eu já vou, irmãos, e ele não vê, mas no Espírito eu estou lá orando. Estou orando, muitas vezes orando até em línguas, para eu chegar naquele ambiente e o Senhor já me dá a resposta do que eu preciso. E quando eu chego lá, por mais que às vezes a gente depare com situações muito difíceis, irmãos, o Senhor dá graça, e às vezes uma palavra nossa muda todo o cenário. Então, entender isso faz toda a diferença. E esse rapaz trabalhou comigo o dia inteiro. Aí chegou no final do turno e falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Eu estou aqui já trabalhando quase um ano aqui nesse lugar. E é a primeira vez que eu trabalho com alguém que não faz uma reclamação durante o turno inteiro. Eu estava trabalhando esses dias todos, com um, com o outro, o pessoal só reclama de salário, reclama disso, reclama daquilo. E aí ele me falou isso, me alegrou meu coração, irmão, porque isso é o nosso modo de ser. Isso, para nós, não pode causar espanto, é a nossa realidade, sim ou não? Deus, ele nos capacita para nós, de fato, sermos exemplo para outras pessoas. Olha aqui, o apóstolo Paulo, ele instrui, né, ali, tem várias passagens que ele fala sobre isso, mas primeiro ele traz a responsabilidade para si. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele já traz a responsabilidade para você, para ele. Quando Deus também traz a promessa para Abraão, lá na velha aliança, em um determinado momento, o Senhor ele fala para Abraão que ele seria abençoado, que ele abençoaria todas as nações por intermédio dele, mas o Senhor dá a ele também uma ordem: Abraão, sê tu uma bênção. A responsabilidade de propagar o Evangelho, essa vida nova em Deus, é nossa, sendo exemplo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos a carta de Cristo, não escrita por mãos humanas, mas em tábuas, mas escrita no nosso coração, irmãos. Nós somos a carta, nós somos o referencial. Ele instrui a Tito, lá em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, fala assim: em tudo mostra-te exemplo de boas obras, na sã doutrina mostra integridade, sinceridade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tendo mal algum para dizer sobre nós. Olha a instrução. O mesmo apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15,
procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, a todo momento, nós vamos vendo o Senhor nos dando a oportunidade de sermos exemplo. O grande diferencial da liderança de Jesus é que Jesus ele nos impulsionava, irmãos, para ser líderes que iam crescer, que iam avançar. Eu não sei se é a realidade de alguns, eu já vivi essa triste realidade de estar em um determinado ambiente em que a minha liderança não gostava de ver muito o meu crescimento. Não sei se por receio de sobressair mais. E eu vi o apóstolo Guto ministrando, irmãos, que humildade daquele homem, que exemplo, que referência, sabe, a gente fica muito feliz de saber que nós temos líderes que seguem o exemplo de Jesus. Jesus falou assim, que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. O que o Senhor está nos dizendo é, não importa, eu vou te ensinar, mas se você avançar, é lucro para o reino. Você cresce, irmãos. Aqui nós temos oportunidades diversas na casa do Senhor. E o pastor Bruno, eu também honro a vida dele, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei ferido, cheio de problemas. E eu fui acolhido, e hoje estou com a minha família aqui crescendo, avançando, trabalhando com alegria. E não tem problema nenhum quanto a isso. É gostoso você estar num ambiente de crescimento, onde é proporcionado isso sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de outras intenções. Nessa loucura que a gente vê aí fora, de manipulação, de problemas. As pessoas se preocupam com isso. Não, eu não vou consagrar fulano, não, porque ele exerce muita influência. A influência dele pode, de repente, apagar a minha luz. Não, queridos, o reino de Deus te promove o tempo todo, porque nós entendemos que nós fazemos é para o Senhor. Não importa a situação, nós fazemos para crescer o reino de Deus. E a sua habilidade naquilo que você exerce faz a diferença nisso. Porque além de eu ser exemplo, para eu deixar um legado, eu ser exemplo, o próximo passo é eu tenho que servir os outros. O objetivo de eu crescer, de eu avançar, é para que eu sirva. Não posso reter, irmãos, aquela bênção. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e o Senhor vira para ela, o Senhor já conhecia, Jesus já conhecia aquela realidade, naquele diálogo que eles estavam tendo. Jesus vira para aquela mulher e fala, se você beber da água que eu tenho para dar, você jamais terá sede. Aquela mulher entendeu, queridos, que ela estava de frente com aquele que poderia todas as coisas. E ela então aceita aquilo que Deus estava falando por intermédio de Jesus ali para ela. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela, por conta de ter obedecido à instrução, ela bebeu daquela água, ela teve aquela experiência, e muitas outras pessoas foram alcançadas na cidade dela, porque ela foi fiel ao Senhor. Ou seja, ela serviu de exemplo e ela continuou levando adiante, irmãos, aquilo que ela havia recebido. Um dos valores do ministério da Verbo da Vida é um coração para servir. Não é coerente eu falar que eu nasci de novo, que eu estou crescendo e amadurecendo, e eu não tenho coragem de servir. Isso está, infelizmente, às vezes em moda hoje. Existem pessoas que vêm à casa do Senhor, que elas consideram que o simples fato de vir, ela está ali cumprindo um protocolo, ela está batendo um cartão, mas ela não quer ter compromisso. Aí quando você vai falar, não, irmão, você tem uma habilidade, nossa, você poderia avançar tanto em tal área. Ah, não, eu já sofri muito, eu já tive muita decepção, eu não quero isso não, eu quero ser só um membro comum. Queridos, o Senhor te escolheu, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu habilidades, é para você multiplicá-los, é para você avançar e alcançar a vida de pessoas. Através do trabalho que você exerce na casa do Senhor, o Senhor vai levantar outras pessoas. Ah, mas eu fui frustrado. Larga a frustração para trás e avance, amém? Naquilo que o Senhor tem para você. Se apegue, irmãos, à palavra, o que a palavra diz sobre você. Considere isso.
Porque quando nós olhamos e atentamos para a palavra, irmãos, nós não vamos perder tempo olhando para trás. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu sigo para o propósito, eu avanço para aquilo pelo qual eu fui chamado. Eu vou estender a bandeira da fé e eu vou trabalhar para que isso aconteça. E muitas pessoas venham para Jesus por intermédio do trabalho que eu exerço para o Senhor. Então a sua habilidade, ela não é só para você. Amém, queridos? Tenha um coração disposto a servir. Sirva com alegria. Irmãos, é muito gostoso isso. Você faz porque você não está fazendo para ganhar um elogio de alguém, você não está fazendo para ganhar um tapinha nas costas, você não está bajulando como muitas vezes fazem, manipulando pessoas. Não, irmãos, quando nós fazemos, às vezes pode ser que o pastor não está vendo, pode ser que o líder tal não está vendo, mas eu faço com o meu coração para o Senhor, e o próprio Deus, Ele vai se encarregar em te promover. Você vai passar por estações onde você vai avançar, mas não fique preso nesse caminho da frustração. Não fique preso a experiências do passado, porque a Bíblia vai dizer que do seu passado o Senhor não se lembra. Amém? E nós também não podemos ficar presos. Vamos projetar o nosso futuro, fazendo no presente aquilo que nós fomos chamados para fazer. Fazendo com alegria, sem pensar que eu estou fazendo para A ou para B, eu estou fazendo para o Senhor. E é crendo nele é que eu vou continuar avançando. Amém, irmãos? É declarar a palavra. Veio uma frustração, veio um problema, você entenda, eu nasci com um propósito. E eu vou continuar nesse propósito. Eu vou avançar no propósito e eu vou deixar um legado. Um legado onde as pessoas vão olhar para mim. Não para minha soberba, mas com humildade, demonstrando conhecimento, maturidade. Eu estou avançando. E pessoas estão vindo junto a mim. E pessoas estão caminhando comigo, crescendo para o Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos continuar dessa maneira. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Tudo que nós fazemos é para Ele. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Então avance, seja intenso em tudo que você fizer. Busque o Senhor, tenha tempo de qualidade. Abra mão dessa correria, dessa loucura que é a questão do tempo. E invista valor em tempos de valor com o Senhor, em tempos de propósito com o Senhor. Busque o Senhor na sua casa, venha para a casa do Senhor com o coração aberto, disposto a avançar e crescer. É isso que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? É o que a palavra está dizendo. A palavra diz, irmãos, lá em Romanos capítulo 8, verso 37, que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Vamos avançar, irmãos. Vamos crescer. Se coloque de pé. Eu gostaria que você entendesse isso. Que nós precisamos, irmãos, avançar. Romanos capítulo 8, verso 19. A Bíblia vai dizer que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém lá na sua rua, tem alguém lá no seu trabalho, tem alguém lá na sua escola, tem alguém lá na sua família que depende de você. Você será o instrumento de Deus para levar essa pessoa a conhecer Jesus. Mas seja exemplo. Seja exemplo. Porque a sua família vai olhar para você e se você é aquele que só sabe reclamar, se é aquele que só sabe murmurar e dizer que está tudo ruim, esse exemplo não vai servir para ele. Porque ele continua na vida que está, que às vezes já está até melhor. Mas eu creio em nome de Jesus que nós não somos desses. Hebreus capítulo 10, versículo 39, para encerrar. Nós não somos dos que retrocedem. Amém? Pelo contrário, nós continuamos avançando. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você trouxesse nesse momento a sua memória.
uma reflexão. Lembrando que nós estamos encerrando o ano, irmãos. E é comum que ao término de cada ano a gente faça reflexões. Existem aqueles, inclusive, que pegam um caderno e escrevem ali vários projetos para o ano seguinte. A pessoa anota porque ela tem uma intenção de fazer algo diferente no ano que se aproxima. Porque ela faz uma análise e fala assim: poxa, ano passado eu falei que faria tal coisa, mas eu comecei bem e parei no meio do caminho. Eu até queria fazer, mas aconteceu tal coisa e eu não consegui concluir o meu projeto. Não estou falando que é errado fazer isso, irmãos. É válido. Mas a reflexão que eu quero que você faça é o seguinte: será que eu tenho influenciado pessoas? Será que o legado que eu estou construindo está impactando a vida de pessoas ao ponto de Jesus refletir uma realidade diferente na vida dela? E dentro dessa reflexão, se por um acaso houver algo que está em falha, eu te convido a recalcular a sua rota nessa manhã. Eu te convido a fazer um giro de 360 graus se for necessário, mas para você ser conduzido segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Quando Romanos capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer para nós não conformarmos com este século, irmãos, é nesse sentido. Eu não posso conformar com uma realidade que não é a realidade que Deus tem para mim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Há uma vontade de Deus para nós. A pergunta que eu faço é: será que eu estou vivendo essa vontade? Então você reflita, e nessa oração seja sincero para Deus. Se necessário for, faça um recálculo, mas continue avançando no propósito que o Senhor tem para a sua vida, sendo exemplo e servindo as pessoas. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Eu te agradeço porque são ambientes como esse, onde a palavra do Senhor é exposta, Pai, é que nós somos transformados. A tua palavra, ela nos garante, Senhor, que nós somos teus filhos. E como filhos nós somos herdeiros. Estávamos perdidos e fomos encontrados e colocados num reino de amor, para que agora possamos reinar em vida. E em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã, que nós vamos reinar em vida. O ano de 2025 está acabando, Senhor, e a reflexão que eu faço é que nós queremos continuar melhorando cada dia mais. Então que a nossa palavra reflita isso, que o nosso comportamento reflita isso, e que o nosso serviço reflita isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada vida nessa manhã. Aqueles que nos visitam aqui nessa manhã, sejam também tocados e impactados pelo Senhor, e que tenham uma semana extraordinária, trazendo à memória, Senhor, aquilo que pode dar esperança, que é a tua palavra. Nós não vamos andar conforme o curso desse mundo, mas nós vamos andar segundo a vontade expressa do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. E a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Aleluia. Sejam abençoados, irmãos, na prática dessa palavra. Tenha uma semana abençoada, tenha um domingo extraordinário nessa manhã. Aleluia. Vão em paz.